Muito bom dia, Dinis Fernandes, responsável da CyberSafe. Agradecemos a sua participação nesta segunda edição do CyberCloud e também neste terceiro momento da manhã do segundo dia do evento. Vou-lhe dar a palavra para poder apresentar, digamos, a sua empresa e as suas soluções, reforçando a todos os participantes e quem está a seguir a sua apresentação de que poderão sempre fazer networking através da plataforma com a sua empresa e receber toda a informação disponível. Bom trabalho. Ok. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por participarem aqui nesta sessão. Portanto, eu vou-vos falar sobre aquilo que é a nova tríade no SOC. Portanto, para além do CIEM, que já todos conhecemos, também a inclusão de outras ferramentas como Web, EDR e NDR, e falar também um pouco do conceito de SOC as a Service e aquilo que temos para oferecer. Como há algumas pessoas que não nos conhecem, portanto vou aqui começar por apresentar a empresa. Portanto, a CyberSafe é uma empresa que foi formada no final de 2015. Nós temos cerca de 6 anos de atividade e um foco quase 100% em cibersegurança. E neste momento temos, para além da sede em Alfragide, temos também uma delegação na Zona Norte, em Felgueiras, que serve os nossos vários clientes da Zona Norte. Do ponto de vista do que fazemos, portanto, nós por um lado somos integradores de soluções, portanto, trabalhamos com, neste momento, mais de 20 fabricantes líderes na área da cibersegurança, e temos um portfólio end-to-end que engloba quase tudo aquilo que são os vários nichos da cibersegurança. Do ponto de vista de serviços, portanto, para além da integração daquelas soluções que mostrei anteriormente e daquelas soluções daqueles fabricantes, temos 3 verticais, portanto, uma delas de Managed Security Services, onde fazemos serviços SOC e fazemos também alguns serviços associados, como, por exemplo, gestão de vulnerabilidades como um serviço, firewall como um serviço, e estamos neste momento a evoluir este serviço SOC para um serviço MDR e, portanto, vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Depois temos também um pilar de serviços de consultoria, em que, na realidade, para além do advisory e consulting normal, temos também aqui temas como Security Awareness, Pen Testing, Security Awareness, com alguns conteúdos próprios e outros terceiros, e ferramentas próprias de simulação de phishing, como o CyberSafe Phish. E temos também aqui uma componente de compliance, quer com regulação, com diretivas, como o NIST Directive, como a Lei 65 de 2021, portanto, que recentemente foi aprovada, e, portanto, temos também aqui uma componente de compliance. Por fim, temos um outro pilar, que é o de Staff Augmentation, em que, no fundo, havendo uma grande escassez de recursos na área da cibersegurança no mercado, ajudamos alguns clientes a complementar as suas equipas com recursos nossos, quer numa vertente de full-time, pessoas dedicadas, quer numa vertente de part-time ou até mix de recursos, em que o cliente paga um FTE e, na realidade, tem 2 ou 3 pessoas que, dependendo das necessidades, podem servi-lo. Aqui, algum exemplo de alguns dos nossos clientes. Portanto, nós trabalhamos maioritariamente para médias a grandes organizações. Temos clientes nos mais variados setores, desde o setor financeiro, o setor de seguros, setor público, indústria, telecomunicações, energia e alguns outros setores que estão aqui também, como retalho, etc. Portanto, o tema de hoje é o tema do SOC, portanto, aquilo que são as soluções SOC e os serviços SOC, e vou começar aqui por falar de uma definição muito simples, uma definição que já tem alguns anos, mas que está sempre atual, e que é uma definição que eu gosto muito de um senhor da ENISA, que é o Pierluigi Paganini, e que diz que um SOC, ele não diz que um SOC é uma sala com ecrãs e com alertas de segurança, ele diz que um SOC são essencialmente pessoas, portanto é essencialmente uma equipa organizada de pessoas, e essa equipa tem de ter skills, obviamente, tem de ser altamente especializados naquilo que fazem, e estão continuamente a monitorizar e a melhorar aquilo que é a postura de segurança da organização. Portanto, ele relega aqui para um segundo plano aquilo que é a tecnologia e os processos e os procedimentos. Mas é óbvio que as pessoas não fazem tudo, e nos tempos que correm, com a quantidade de alertas que existem, a quantidade de ataques que existem, é preciso haver ferramentas que ajudem as poucas pessoas que existem nesta área e que são cada vez mais difíceis de encontrar e de formar, que as ajudem a serem mais eficazes e eficientes no seu dia-a-dia. Portanto, aqui pegando na velha trilogia de pessoas, tecnologia e processos,
Eu gostava aqui de pegar na componente de tecnologia e falar também um bocadinho sobre o histórico da mesma. Antes disso, quero dar aqui uma outra visão da Gartner sobre aquilo que é um SOC. Ou seja, um SOC tem aqui algumas etapas que são importantes. Tem uma etapa de prévia a tudo o resto, que é quando se cria um SOC, é preciso definir quais é que são as motivações, os drivers, quais é que são os pré-requisitos do SOC, fazer o business case do SOC, portanto temos que perceber quanto é que vai custar um SOC, quanto é que vai custar implementar um SOC ou operar um SOC continuamente, e depois é preciso planear, definir funções para as pessoas, definir a organização que vamos ter, definir qual é que vai ser o modelo de SOC que temos, se vai ser só com pessoas internas, com pessoas externas, se vai ser um modelo híbrido, e definir também, do ponto de vista de organização, como é que esse SOC vai interagir com o resto da organização, com o resto da empresa, ou com o resto da organização e com o mundo exterior, com CERTs ou com outro tipo de organizações. E depois é preciso implementar, ou seja, implementar uma framework de processos, implementar as ferramentas tecnológicas que estão por trás do SOC e depois reunir as pessoas e formar uma equipa. E depois então temos a parte da operação, que é algo contínuo, algo que não acaba, portanto um SOC tem de estar em permanente, tem de estar a funcionar permanentemente, tem de estar em permanente atualização, em permanente update, tuning, e no fundo nós temos de ter aqui como objetivo de melhoria contínua do SOC e de uma melhoria e de um incremento contínuo da maturidade do SOC e da segurança na organização. É claro que há aqui muito trabalho processual, há muito trabalho de definição daquilo que são as responsabilidades das equipas, o treino da equipa, aquilo que a equipa tem de fazer para se permanecer atualizada, mas há uma componente tecnológica por trás que é muito importante e cada vez mais importante, porque as pessoas não são suficientes para fazer tudo aquilo que é necessário fazer num SOC, por maior que ele seja. E então queria aqui começar por dar um histórico daquilo que era a tecnologia de SOC em 2017. Eu fui buscar isto numa apresentação de 2017 que tinha. E em 2017, quando se falava de SOC, falava-se de CIEM, tipicamente. Ou seja, do ponto de vista tecnológico, o CIEM era o coração do SOC. Portanto, e com o CIEM temos toda a parte de ingestão ou integração de logs das mais variadas tecnologias que geram logs interessantes para a segurança. E podemos estar a falar de dispositivos de segurança, como firewalls, como IDS, como antivírus, como EDRs, como tudo aquilo que são soluções de segurança, mas também logs de sistemas operativos, logs de sistemas operativos de servidores, de sistemas operativos de dispositivos de end-user, logs de logins nas aplicações, portanto, tudo aquilo que pode ser interessante do ponto de vista de segurança para detectar situações anómalas ou situações maliciosas. E depois, então, complementar o CIEM com Threat Intelligence para conseguirmos aqui ter também indicação de se as pessoas estão a conectar a IPs maliciosos, estão a navegar por URLs maliciosas, portanto, e outro tipo de Threat Intelligence associada portanto, a grupos atacantes, etc. Mas, portanto, o coração de um SOC era um CIEM. E depois tínhamos então ferramentas de gestão de tickets ou de gestão de incidentes, ferramentas que permitiam fazer uma análise forense mais detalhada quando encontrávamos algum tipo de incidentes. Tínhamos previamente o tema da gestão de vulnerabilidades para nos ajudar a perceber quais é que eram os assets mais vulneráveis e que, no fundo, os ataques poderiam ter mais sucesso, mas o coração era o CIEM. E, fazendo aqui uma à parte, portanto, nós, do ponto de vista de CIEM, temos aqui um histórico muito forte com a ArcSight, mas temos vindo, a pouco, a tornar-nos cada vez mais agnósticos no respeito ao CIEM. Portanto, o CIEM, nós temos com diversos fabricantes neste momento, trabalhamos com a Fortinet, com o FortiCIEM, com o Rapid7 Insight IDR, temos clientes com QRadar, e basicamente o CIEM hoje em dia tornou-se uma ferramenta em que o que é importante é perceber que tipo de CIEM é que precisamos, se é um CIEM on-prem ou na cloud, se é mais interessante do ponto de vista para o cliente, mais interessante ter uma licença baseada em número de eventos por segundo ou número de devices, de dispositivos, tentar perceber que tipo de resiliência ou de alta disponibilidade é que é preciso, que tipo de integrações out of the box é que vão ser necessárias e que tipo de ecossistema é que queremos ter, ou seja, queremos só um CIEM ou queremos algo mais e precisamos ter aqui um ecossistema
mais forte, que integra bem com este CIEM. Mas, portanto, o CIEM tornou-se quase uma commodity no mercado e tornou-se algo que toda a gente sabe que é essencial, toda a gente sabe que é extremamente importante para conseguirmos escolher informação das várias fontes de log e tentar detectar incidentes em milhares ou milhões ou milhares de milhões de logs que estão a ocorrer por dia. Mas ela também tem algumas limitações. E tem algumas limitações, por um lado, porque o CIEM só vai detectar aquilo para o qual foi configurado. Portanto, está dependente dos use cases e das regras de correlação que foram configuradas. E, portanto, tudo o que nós não configurarmos, como todas as regras que não configurarmos, os ataques que essas regras vão detectar não são detectados pelo nosso CIEM. Nós podemos ter um CIEM que é um líder do mercado, mas se não tiver regras, se não tiver use cases, não serve para nada, porque não vai detectar nada. Portanto, nós temos de configurar tudo aquilo que queremos detectar. E, portanto, a maior parte dos sistemas hoje em dia já trazem regras e use cases e, portanto, já permitem quase, desde o princípio, detectar toda uma série de ataques e de padrões de ataque e técnicas de ataque, mas as técnicas de ataque e os padrões de ataque estão também constantemente a evoluir e, portanto, é preciso haver uma atualização e um tuning constante e, além disso, às vezes há situações dentro das organizações que não são ataques, mas que fazem disputar as regras. E, portanto, é preciso fazer um tuning para evitarmos esses falsos positivos e eliminarmos esses falsos positivos. Portanto, os sistemas têm este problema que é nós temos de configurar, pensar em todos os ataques possíveis, estar atualizados e estar permanentemente a ver temas como o MitraTac, como outro tipo de alertas sobre ou de informação disponibilizada sobre técnicas chamadas TTPs, Techniques, Tools and Procedures dos atacantes, e configurar essa informação na forma de regras e de use cases para o CIEM ser eficaz. É claro que se não formos céleres a fazer essa atualização, há ataques que não são detectados durante algum tempo. Por outro lado, há outro problema típico dos CIEMs, que é a fadiga dos alertas, ou seja, se nós não tivermos regras de correlação bem tuned ou portanto, bem afinadas, nós vamos ter muitos alertas e muitos falsos positivos. E, portanto, isso vai cansar os analistas, porque vão estar a analisar alertas depois dão em falso positivo e, portanto, vai criar alguma fadiga. Há alguns dados do mercado, portanto, alguns não batem todos certo, mas eu diria que, em média, os SOCs num SOC é normal que 20 e tal % dos alertas não sejam analisados. Ou seja, as pessoas são em número insuficiente, há muitos alertas, há a chamada fadiga dos alertas e, portanto, é normal que haja uma percentagem elevada de alertas que não é sequer analisada porque não há tempo, porque as pessoas não são suficientes e porque há sempre alertas mais, que à partida têm uma severidade maior e que são mais prioritários e, portanto, alguns nunca são analisados. E, portanto, por causa deste problema e destes desafios associados ao CIEM e aos SOCs baseados em CIEM, a Gartner, em 2019, na sua pesquisa, portanto, lançou aqui uma ideia nova e uma ideia de que o SOC, para ser mais eficaz, havia aqui uma nova tríade de SOC, ou seja, para além do CIEM e do CIEM, muitas vezes associados a webs, porque há muitos CIEMs que hoje em dia já têm a possibilidade de serem estendidos para incorporar também como ferramenta do web. É necessário, para além do CIEM/web, é necessário também usar outras ferramentas como Network Detection and Response e Endpoint Detection and Response para aumentar esta capacidade de detecção e não só de detecção, porque os CIEMs só detectam, não bloqueiam ataques, mas de adicionar também esta capacidade de detecção a própria resposta ao incidente e ter a capacidade de bloquear os incidentes de uma forma extremamente rápida. E então surgiu esta tríade de SOC, que no fundo começa a ser seguida por algumas organizações já aqui em Portugal. Portanto, eu vou aqui só falar um bocadinho sobre o que é o Web, o NDR e o EDR, porque acredito que nem todas as pessoas que estão a ver esta sessão conheçam estes conceitos. E, portanto, vou tirar aqui mais uma vez uma definição independente, porque há muitas definições, portanto, os fabricantes têm tipicamente a sua. E vou tirar aqui uma definição mais independente, que é da Gartner,
para explicar o que é um EBA. Portanto, um EBA é uma ferramenta que utiliza tipicamente analítica para criar perfis standards e comportamentos standards dos nossos utilizadores ou outras entidades, como por exemplo tráfego de rede, ou repositórios de dados, ou aplicações, e portanto vamos criar aqui aquilo que são um padrão normal de comportamento ou dos utilizadores, ou dessas aplicações, ou de tráfego de rede, etc. E vamos até conseguir agrupar isso por exemplo, no caso das pessoas, por pessoas que têm a mesma função. E então vamos conseguir perceber o que é o normal, o que é o comportamento normal, o que é o dia-a-dia normal de trabalho destas pessoas, ou destas máquinas, ou destas aplicações, e vamos conseguir aqui também ter alguns use cases, como monitorizar aquilo que são os utilizadores privilegiados, ou a filtração de dados. Portanto, vamos aqui conseguir, através de desvios àquilo que é o padrão normal de comportamento, identificar situações que tipicamente são anormais e que podem ser maliciosas ou não, mas à partida são logo anormais porque não correspondem àquilo que é o padrão normal de comportamento. Portanto, e tipicamente como é que isto funciona? Utiliza-se analítica avançada, portanto, tipicamente que pode também incorporar aqui alguma componente de machine learning, e portanto o que nós vamos fazer com uma ferramenta do web é recolher dados, toda uma série de ferramentas que são interessantes, como, por exemplo, dados de login, dados de sistema de e-mail, dados de file shares, ou SharePoint, ou etc. E vamos, portanto, encontrar aqui, com esta ferramenta, uma forma de pegar nesses dados e encontrar, definir o tal padrão de comportamento normal e depois encontrar desvios a esse padrão. Portanto, aqui para dar mais um exemplo daquilo que é uma ferramenta do EBA, nós temos, tipicamente nesta ferramenta, para além da questão dos dados, que é tudo aquilo que vai servir para alimentar a ferramenta, como eventos, logs, pacotes, flows de rede, outro tipo de contexto, como por exemplo funções dos utilizadores, a que departamento é que pertencem, ou outro tipo de threat, ou até mesmo threat intelligence. Nós temos depois use cases configurados que vão servir para nós detectarmos, por exemplo, alguém que é um malicious insider, ou seja, alguém da organização que está a ter um comportamento malicioso, alguém que está a tentar roubar a informação, exfiltrar a informação, ou vamos tentar encontrar utilizadores comprometidos, alguém que não é malicioso, que não está a ter um comportamento malicioso, mas cuja conta foi comprometida e com sua conta alguém está a tentar ter um comportamento malicioso. Ou então encontrar até exploração de vulnerabilidades zero day, ou então encontrar atacantes que já estão a fazer movimentação lateral na rede, ou outro tipo de ameaças que até podem ser ameaças conhecidas. E, portanto, temos depois de ter mecanismos para encontrarmos tudo isto que está nestes use cases. E estes mecanismos tipicamente passam por analítica, mas a analítica nem toda é igual. Portanto, nós podemos ter aqui machine learning, pode ser supervisionado ou não supervisionado. O supervisionado tem o problema de obrigar a muito input, principalmente numa fase inicial, para ele aprender. E o não supervisionado tem a vantagem de aprender sozinho. Portanto, é algo que se liga, ele vai recolhendo dados, vai construindo os seus próprios padrões, os seus modelos, e é algo que tem uma intervenção, do ponto de vista de gestão, muito menos exigente. Nós vamos dar aqui um exemplo, vou aqui só dar um exemplo de uma das ferramentas com as quais nós trabalhamos, que é com o WebArcSite Intelligence, que é uma ferramenta que funciona autonomamente, portanto, independentemente do CIAM que se tem, e que, no fundo, é uma ferramenta. Vou dar aqui um exemplo de um caso em que, por exemplo, nós vemos por um utilizador que um utilizador ANA, de repente, está a mover um número muito significativo de dados, ou seja, está a ir a um file share, por exemplo, e está a aceder e modificar fecheiros com um volume que é normal para aquilo que é o padrão de comportamento normal dela. Depois temos aqui ainda um outro dado interessante, que é, olhando aqui para o histórico dela, nós temos a ver que a ANA está a aceder a repositórios de dados aos quais ela nunca acedeu anteriormente e não é comum aceder. E depois ainda conseguimos ir aqui buscar mais dados e conseguimos ver que a ANA está a autenticar de uma localização que não é a normal dela, portanto, e que está, ainda por cima, a autenticar-se a um tempo, uma hora do dia que não é normal. E isso são tudo eventos que, independentemente uns dos outros, são anomalias, mas podem não ter um peso muito significativo,
Mas quando nós os juntamos todos e temos um modelo ao qual aplicamos estes pesos, nós chegamos à conclusão que temos uma certeza muito grande que é uma atividade maliciosa. Primeiro porque ela está a fazer algo que não é normal, com um volume que não é normal, está a aceder a repositórios onde não costuma aceder, está numa localização que não é anormal de onde se liga e está... Bom dia, Dinis. Um repositório que não é normal. Às vezes as pessoas até trabalham de noite porque têm qualquer coisa para terminar e até estão em casa e trabalham de noite ou estão de férias e têm de se ligar de um hotel e trabalham de noite. Agora, quando conjugamos tudo e quando usamos os pesos adequados e a ferramenta vai aprendendo quais são os pesos adequados ao longo do tempo, é mais fácil detectar situações anómalas de uma forma automática, sem termos os analistas a ir atrás de logs que, independentemente uns dos outros, portanto, se não houver esta correlação, não significam nada. Portanto, aqui é só um exemplo daquilo que podem ser, que normalmente são fontes de log, que no fundo vão alimentar os webs. Okay? Depois há o conceito de NDR também. É um conceito que a Gartner chamou, numa fase inicial de Network NTA, e portanto, e depois evoluiu em 2020 para NDR, ou seja, são soluções que tipicamente utilizam técnicas não baseadas em assinaturas, por exemplo, como Machine Learning, para detectar tráfego suspeito nas redes. E, portanto, aqui o que se faz é uma análise de tráfego e elas estão continuamente a analisar esse tráfego, ou então NetFlow, podem não fazer o tráfego em si, mas a NetFlow, e a construir modelos que refletem também o padrão normal de comportamento da rede. Portanto, e mais uma vez, à semelhança do web, quando detectam padrões de tráfego suspeitos ou anómalos face àquilo que é normal, também lançam um alerta. Eu aqui vou buscar um exemplo de um dos nossos parceiros nesta área que mostra a evolução daquilo que é a segurança da rede. Portanto, se calhar a primeira solução que utilizou a inspeção do tráfego foram os IDS, portanto aqui há alguns anos atrás, bons anos atrás. Depois começou-se a analisar o NetFlow para aumentar a performance. Depois começou-se a fazer análise forense, ou seja, guardar os pacotes e conseguir fazer construção daquilo que aconteceu. Portanto, quando o utilizador se conectou a um website, portanto, tipo de fecheiro é que ele fez o download, e conseguíamos aqui fazer uma reconstrução quase como ir atrás no tempo e ver o vídeo do que é que tinha acontecido. E depois, então, começaram a ser soluções mais baseadas em metadados. O NTA, uma solução de machine learning, portanto, para detectar ameaças, mas depois, em 2020, cunhou-se aqui o termo NDR, em que, para além da detecção de ameaças baseadas em analítica e machine learning, temos também a capacidade de resposta a essas ameaças e bloqueio dessas ameaças. E, portanto, aqui o que nós queremos é, ao contrário daquilo que acontece quando temos um use case no CIEM, e em que o analista vê um alerta, tem de investigar o alerta, tem de chegar a uma conclusão sobre o alerta e depois tem de avisar alguém que faz a gestão das firewalls para bloquear aquele alerta. Nós queremos uma ferramenta que consiga não estar baseada em use cases ou regras, mas consiga detectar que há desvios a um padrão normal de comportamento. E se o desvio for suficientemente grande, vai bloquear esse tráfego, vai bloquear de uma forma automática e, portanto, vai acelerar aqui muita resposta. Portanto, e esta ferramenta, tipicamente, estas ferramentas já têm modelos construídos para aquelas situações típicas de propagação de malware na rede, propagação de ransomware, e, portanto, situações que tipicamente são anómalas e que são maliciosas, e como movimentação lateral, como exploração de vulnerabilidades. Portanto, elas já têm modelos em que temos um grau de certeza muito grande e que nos permite bloquear esse tráfego assim que é detectado. Portanto, isto vem mudar aqui o paradigma, porque nós temos uma resposta quase imediata a alguns tipos de ataques. Portanto, e já não estamos dependentes que o analista verifique, faça uma análise, dê o ok que realmente é um incidente e fale com o seu colega que faz a gestão
das firewalls ou faz a gestão de outro tipo de soluções de rede para bloquear aquele tráfego, para bloquear aquela máquina ou aquele IP. E, portanto, temos aqui um acelerar muito grande da resposta. O EDR, portanto, são outras soluções que também surgiram também recentemente e que, no fundo, são uma evolução daquilo que era a proteção do endpoint e, portanto, vão aqui adicionar também capacidade de detecção e resposta do ponto de vista de proteção do endpoint. Portanto, tipicamente são soluções que também analisam o comportamento da máquina dos utilizadores. Portanto, nós estamos aqui a falar de, eventualmente, técnicas que vão ajudar a perceber o que é que, se há algum tipo de exploração na máquina, se há algum comportamento na máquina do utilizador a nível ou do servidor a nível de exploração da máquina, se há algum comportamento que é tipicamente um comportamento de ransomware ou um comportamento de malware, e, portanto, através de machine learning e através de técnicas de analítica, tipicamente estas soluções vão detectar incidentes ou vão detectar situações anómalas e maliciosas em que não precisam de uma assinatura como um antivírus tradicional. Portanto, vão fazer uma detecção baseada naquilo que é o comportamento que está a ser visto na máquina e depois, é claro que vão servir para detectar esses incidentes de uma forma muito célere e muito rápida. Vão ajudar a conter esses incidentes, porque, à partida, têm também capacidades para bloquear esse tipo de comportamento anómalo, como, por exemplo, propagação de um ransomware que está a começar a cifrar ficheiros, ou comportamento de malware, ou um comportamento, uma exploração, uma tentativa de exploração de vulnerabilidades na máquina, ao nível do sistema operativo, ao nível até de algumas aplicações, e que têm também uma outra capacidade muito importante, que tipicamente os antivírus tradicionais não tinham, que é a capacidade de investigar incidentes e de nós conseguimos fazer uma análise forense da máquina muito mais detalhada e muitas vezes até remotamente sem necessidade de acesso à máquina. Assim como fornecer guidance para a remediação. E aqui fornecer guidance para a remediação depende muito do fabricante, aquilo que é a remediação. Há fabricantes de EDR que permitem restaurar a máquina para um estado anterior, por exemplo, uma infecção por ransomware. Há outros que permitem isolar a máquina da rede e, portanto, garantir que não há mais comunicações, a não ser com a consola do EDR. Mas, portanto, algo comum nos EDRs é esta capacidade de resposta e, portanto, não estão dependentes, por um lado, de assinaturas de antivírus, que é algo muito, muito pouco fiável hoje em dia e que há muitos ataques que ficam por detectar ou muito malware que fica por detectar se olharmos para assinaturas. E, por outro lado, esta capacidade de resposta, capacidade de fazer análise forense e de remediar o incidente. Portanto, para além da tríade de SOC, também queria mostrar aqui um exemplo da Gartner de trends para 2020-2021, que foi publicado em setembro do ano passado, e que também é bastante interessante, porque diziam que a trend número 1 eram soluções de Extended Detection and Response Capabilities, ou XDR. Eu já vou explicar um bocadinho o que é o XDR. E o segundo era encontrar processos para automatizar tarefas repetitivas naquilo que é a cibersegurança. E depois ainda a terceira era utilizar a inteligência artificial para ajudar a proteger as novas iniciativas de negócio. Portanto, se nós olharmos para aquilo que são os NDRs, EDRs, web, nós estamos aqui a falar de machine learning, mas em relação aos dois primeiros nós estamos a falar aqui de soluções diferentes. Nós estamos a falar na primeira de soluções XDR e, portanto, são soluções em que à partida nós vamos juntar vários componentes, que eu acabei de dizer. Podemos juntar num XDR um EBA, um NDR e um EDR e ter isso a funcionar quase como se fosse uma solução única e centralizada. E isto, à partida, tem vantagens do ponto de vista de segurança. Portanto, à partida, se nós tivermos as funcionalidades de um NDR e de um EDR numa única plataforma, nós conseguimos mais facilmente juntar a informação das duas componentes, da componente de rede e da componente do endpoint, e conseguir ainda ser mais eficazes a detectar e a responder a incidentes. Fui buscar aqui um exemplo de um dos nossos parceiros, que é Palo Alto, do XDR deles, e que se calhar é mais fácil de ver aqui aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, nós, se tivermos aqui algo que é comum a qualquer utilizador, que é, o utilizador foi um website, é muito importante nós escolhermos a informação de rede, ou seja, os logs têm a ver com o acesso, aquele acesso ao website,
mas recolhemos também a informação do endpoint e juntarmos tudo. E se nós juntarmos tudo numa única ferramenta, nós temos a visibilidade sobre aquilo que pode ter acontecido. Porque nós estamos a ver qual é que foi o IP ao qual ele acedeu, estamos a ver a zona da rede ao qual ele acedeu, estamos a ver o URL, mas estamos também a ver o que aconteceu na máquina. Estamos a ver qual é que era o utilizador que estava a aceder, o que é que aconteceu na máquina, se houve uma tentativa de exploração de uma vulnerabilidade quando ele acedeu àquele website, que tipo de exploração de vulnerabilidade é que era, se teve sucesso ou não. Portanto, nós conseguimos, ao juntar isto numa única ferramenta, conseguimos ter uma informação consolidada daquilo que viria separadamente de um NDR e de um EDR. E isso tem vantagens. Falando aqui do SOAR, portanto, aqui o outro tema era da automação, e a automação está intimamente ligada àquilo que são as soluções de SOAR. E, portanto, o que é uma solução de SOAR? Ou seja, a solução de SOAR pretende dar resposta a alguns problemas e que tipicamente não se tinha muita preocupação quando se tinha um SOC com CIEM. Ou seja, tínhamos um SOC com CIEM, detectávamos incidentes, mas depois a resposta era quase toda manual desses incidentes. Só que quando nós temos um número de alertas muito elevado, e hoje em dia o número de alertas é tão elevado que em quase nenhum SOC se consegue ter pessoas suficientes para fazer o handling de todos eles, e quando os analistas têm muitas ações manuais e repetitivas para fazer nessa análise aos alertas ou aos incidentes, nós temos de ter uma solução. Portanto, temos de resolver este problema, porque não é a solução contratar mais analistas ou formar mais analistas. E ainda há outro tema também importante, que é, muitas vezes os analistas ainda demoram mais tempo a responder aos incidentes porque falta-lhes contexto, ou seja, têm de juntar informação proveniente de diversas ferramentas e demoram um tempo até perceber exatamente o que é que aconteceu para ser gerado aquele alerta. E então as soluções de SOAR surgiram precisamente para ajudar mais nesta componente de resposta ao incidente, não na componente da detecção. Para detecção temos o CIEM, temos o NDR, o EDR, o EBA ou então o XDR, consolida ali várias ferramentas numa única, mas depois temos de olhar também para a parte da resposta, porque na parte da resposta também as pessoas também não são suficientes. E para isso temos as soluções SOAR, que fazem essencialmente três coisas, ou seja, como o próprio nome indica, que é Security Orchestration, Automation and Response, tem uma componente de orquestração, e essa componente de orquestração tem a ver com a criação de playbooks, que mais não são do que workflows, que servem para um determinado tipo de incidente, por exemplo, um incidente de phishing, um incidente de malware, têm todas as tarefas que o analista tem de fazer, do princípio ao fim, para analisar esse alerta, para chegar à conclusão se é um falso positivo ou não, e para guardar as evidências, no caso de ser um incidente real, guardar as evidências de tudo aquilo que foi a resposta a esse incidente e que depois possa ser usado mais tarde. E estes workflows ajudam bastante no processo da resposta, mas ainda ajudam mais se nós conseguirmos automatizar parte das tarefas. E, portanto, assim ainda poupamos mais tempo ao analista, porque ele já tem ali um workflow que vai seguir, que vai ajudar nessa resposta, mas vamos conseguir ter uniformização naquilo que é a resposta a um determinado tipo de incidente, independentemente de que é o analista que está a olhar para o mesmo. Mas se nós conseguirmos automatizar algumas tarefas, por exemplo, temos um incidente em que tipicamente o analista vai verificar no vírus total a reputação de um determinado URL ou de um IP. Nós conseguimos criar um script que vai automatizar isso, ou seja, o SOAR, quando receber um alerta daquele tipo, que indicia que é um incidente daquele tipo, vai disputar o respectivo playbook e podemos começar logo com uma tarefa automatizada, que é uma tarefa de correr um script para ir ao vírus total, buscar informação sobre a reputação ou do IP que estamos a ver, do URL que estamos a ver. Isto já facilita ter alguns minutos ao analista. Se esses alguns minutos multiplicados por 20 ou 50 ou 100 alertas do mesmo tipo por dia, já são muitos minutos. E esta automação pode servir quer para a recolha da informação, quer até para o bloqueio depois e para a mitigação e contenção de ataques, por exemplo, com a integração com uma firewall para bloquear um determinado IP ou para bloquear uma determinada porta, ou então outro tipo de soluções para isolarem uma solução de EDR, para isolar uma máquina na rede, etc. Dinis Fernandes, peço desculpa só interromper, mas para lhe dar nota de que terá no máximo, e peço desculpa por isso, mas faz parte do timing calendarizado, mais 2 minutos, porque a próxima são às 11h30
sendo certo que as dúvidas que houver através da plataforma... Sim, então vou acelerar aqui a parte final. Pronto. Depois temos aqui o componente de resposta. Exato. Temos a componente de resposta que vai, no fundo, permitir termos para cada incidente, termos aqui um case management, ou seja, conseguimos ficar com todas as evidências para esse incidente, conseguimos ficar com um report individualizado. Algumas soluções de SOAR permitem fazer a autodocumentação do incidente, em que nós podemos, no final, portanto, em vez do analista ainda ter de fazer o report do incidente, já tem tudo feito, portanto, seguiu todo o processo e, no fundo, a ferramenta foi guardando as evidências, foi guardando a informação sobre as ações que foram efetuadas e, portanto, já temos o report quase feito. E, portanto, depois de falar de todas estas tecnologias, nós temos hoje em dia uma imagem daquilo que é a tecnologia de SOC um bocadinho mais complexa. Um bocadinho mais complexa, com mais ferramentas, mas, na prática, ferramentas que permitem aos utilizadores, ou aos analistas de SOC, pouparem tempo, serem mais eficazes e mais eficientes. Portanto, eu diria que na parte da detecção, o CIEBA, o EBA, o CIEM, o EBA, o EDR, NDR ou o XDR são ferramentas essenciais, e na parte da resposta, o SOAR assume aqui um papel cada vez mais importante e que eu acredito que nos próximos tempos vai começar a ser imprescindível, pelo menos para as organizações maiores. Do ponto de vista dos nossos serviços, portanto, como é que nós podemos ajudar os clientes para além de implementarmos estas soluções? Diniz Fernandes, peço desculpa, mas temos mesmo que concluir. Um minuto, okay, porque vai começar às 11h30 a próxima sessão. Ok, muito bem. Então pronto, só aqui para concluir, nós temos um SOC onde temos toda uma série de ofertas, portanto, e que dá resposta aqui a uma série de necessidades que os clientes têm. Portanto, tipicamente a maior parte dos clientes hoje em dia é difícil criarem um SOC. Nós podemos criar um SOC onde fornecemos as ferramentas, ou podemos utilizar algumas ferramentas que o cliente já tenha, e de uma forma muito célere os clientes podem usufruir toda esta tecnologia e usufruir do know-how de alguém que já tem um SOC há 5 anos no mercado, que faz parte da Rede Nacional de C-Certs, e que, no fundo, temos já inúmeros clientes a melhorar as suas operações de segurança. E pronto, basicamente era esta a mensagem que queria passar. Não sei se temos algumas questões. Muito obrigado. Eu julgo que não há questões, mas de qualquer maneira insisto para os participantes, e é por isso que serve a plataforma, para interagirem convosco, neste caso CyberSafe, através do vosso e-mail, através do vosso contacto, e para fazer download da informação que vocês possam vir a colocar. E muito obrigado novamente e até amanhã. Ok, Fernandes, obrigado. Obrigado. Bom trabalho.